E hoje nós vamos falar as lições de Lucas, capítulo de número 17, e os eventos que acontecem ou aconteceram em Lucas 17, principalmente a partir do verso de número 11. É necessário que, para nós entendermos a história, é importante saber que Jesus, ele já estava finalizando o seu ministério e já tinha sua fama espalhado por vários lugares. E Jesus já tinha feito muitos milagres, sinais, maravilhas. Jesus realmente se tornou uma personalidade, uma pessoa conhecida por toda a região da Palestina. E por conta dessa fama de Jesus, e um dos milagres que tornou Jesus muito conhecido, de vários milagres que tornaram Jesus conhecido, mas principalmente, quando em Mateus 8, Jesus, ele desce de um monte e aproxima-se dele um leproso, alguém que estava com uma doença de pele, um leproso, a Bíblia caracteriza dessa forma, e esta pessoa diz o seguinte para Jesus, em Mateus 8, diz assim: Jesus, se tu quiseres, tu podes me limpar. E Jesus, olhando para aquele homem, tocou aquele homem e disse assim: eu quero. E quando Jesus disse eu quero, imediatamente, na mesma hora, naquele instante, o milagre aconteceu. O mesmo Deus de milagres, Ele está aqui nessa noite. Talvez você não pode vê-lo, mas você pode sentir, porque realmente Ele vive. O mesmo Jesus que disse para aquele homem de Mateus 8, eu quero que você seja limpo, é o mesmo que diz para você, eu quero que você seja curada, eu quero que você seja curado, eu quero que você seja limpa, eu quero que você seja limpo. O mesmo Jesus, ele não mudou, está vivo, e ele vive para todo sempre. É importante saber que em Mateus 8, Jesus deu uma recomendação para aquele homem, dizendo a ele o seguinte: olha, não conte para ninguém o que eu fiz, vai e mostra-te ao sacerdote. A palavra de Deus registra que aquele homem foi e não conseguiu conter-se, e começou a anunciar a todos o que Jesus tinha feito. E por conta dessa fama de Jesus, de tantos sinais a qual eu falei anteriormente, e Jesus agora no final do seu ministério, ele ficava mais em lugares desertos. Em Efraim também chegou Jesus. E nessa descida de Jesus, vindo do norte para o sul, saindo ali pela região, a Bíblia diz, da Galileia, e vindo para a Judeia, vindo para Jerusalém, Jesus passa no meio de Samaria. Claro que Jesus poderia ter outras rotas. Claro que existia um caminho muito mais fácil para Jesus passar. Os historiadores dizem que se Jesus seguisse pelo vale do Rio Jordão, e para quem teve já a oportunidade de Israel, sabe que lá tem o vale do Rio Jordão, é mais plano, não precisa subir montanhas, e se chegaria muito facilmente, ou melhor caminho,
para Jesus ir a Jerusalém era seguindo, margeando o rio Jordão. Mas o mestre prefere passar por Samaria. E o que teria importante lá em Samaria, já que os samaritanos eram considerados um povo impuro, um povo pagão, um povo de misticismos misturados, ainda que descendesse de Abraão, era um povo considerado realmente fora dos padrões. Mas era necessário que Jesus passasse em Samaria. É necessário nessa noite que Jesus passe na sua casa. É necessário nessa noite que Jesus passe por dentro do teu coração. É necessário que Jesus passasse em Samaria. Tem algo lá que o mestre precisava fazer. Aleluia. Tinha algo lá que ele precisava fazer, ainda que o caminho fosse mais difícil, ainda que fosse montanhoso, mas Jesus ia passar lá em Samaria. Aleluia. Quantos podem sentir já a presença real do Espírito Santo? Aleluia. Eu já posso sentir a presença dele aqui. Eu já posso sentir que Jesus vai curar aqui nessa noite. Eu já posso sentir que essa segunda é uma segunda de milagres. Eu já posso sentir que maravilhas serão feitas mais uma vez no meio do seu povo, ó Deus. Quem teria coragem, ânimo, de entrar em uma aldeia de leprosos? Eu vou exemplificar. Naqueles tempos, a pessoa considerada leprosa, ela sofria horrores. Primeiro, ela escondia o quanto podia, mas a doença, independente do contexto que a Bíblia explica sobre a lepra, ela estava na pele. Por mais que eles colocassem roupa, uma hora alguém ia ver, alguém ia descobrir. E aquela pessoa, segundo Levíticos capítulo 13, ela então é considerada impura, e ela tem que ser isolada. Isolada da sua família, isolada dos seus relacionamentos, isoladas da sociedade, isoladas do trabalho. É como alguém que vai perdendo os sonhos, totalmente isolado. E as pessoas tinham medo das pessoas que tinham a lepra. A Bíblia marca dizendo que para um leproso poder conversar com uma pessoa, ele tinha que manter uma distância de aproximadamente quase 100 passos. Imagine 100 passos. Teria que ficar numa distância razoável, talvez de 60 metros, 50 metros, dependendo dos passos. Mas Jesus entrou lá. Mas Jesus foi lá naquele lugar. Jesus foi lá. Eu não sei como você está se sentindo nessa noite. Tem pessoas que se sentem tristes. Tem pessoas que se sentem fracassadas. Tem pessoas que sentem-se isoladas, mesmo não passando, ou quem passou pelo Covid-19 sabe o que é o isolamento. Imagine pessoas que estão realmente isoladas e que não teriam condições de retornar à sociedade. Qual era a expectativa daquelas pessoas que estavam naquela aldeia em Samaria? Nenhuma.
Mas Jesus é aquele que vem mudando o cenário, Jesus é aquele que vem mudando realidades, e Jesus está mudando cenários e realidades aqui nessa noite. Aleluia. Quantos podem ouvir a voz de Deus aqui nesse lugar? Deus fala com você. Jesus muda sim. Jesus muda a história sim. Por quem que você está orando? Quem é que está na planilha das tuas orações? O Senhor está falando agora aqui. Quem é o primeiro que está lá na tua lista? Assim diz o Senhor nessa noite: eu sou Deus que mudo realidades, eu sou Deus que mudo situações. Oh, glória a Deus, aleluia. É por ela que você ora, é por ele que você ora. Quem está na sua lista de prioridades? Jesus vai passar por Samaria hoje, querido. Jesus vai passar por Samaria. Samaria não tinha nada de bom, Samaria era difícil chegar, Samaria estava cheia de leprosos, mas Jesus vai passar por lá. Quantos creem que Jesus ainda liberta? Oh, aleluia. Eu profetizo que vai ainda sentar numa segunda com Deus e assistir o culto do seu lado. Eu profetizo que vai entrar aqui nessa porta e assistir o culto de mão dadas com você. Eu profetizo. Eu profetizo. Aleluia. Ficaria mais difícil chegar em Jerusalém, e Jesus resolve entrar lá pelo meio de Samaria, vindo da Galileia. Quando ele entra na aldeia, a Bíblia não dá nem o nome da aldeia. Quando é um lugar tão importante, a Bíblia, ela dá nomes para aldeias. Mas era tão insignificante o lugar daquelas pessoas isoladas, era tão cruel ali, porque para um leproso ele levava a maldição do pecado, a culpa estava sobre o leproso. Para o judeu, o leproso era culpado, mas eu também era culpado. Você também era culpado. Eu também tinha culpa. Não era só aqueles 10 homens daquela aldeia que eram considerados culpados. Nós todos éramos culpados. Paulo chega a dizer assim que todos se tornaram culpados. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas mais na frente, eu olho para a cruz, e olho para Isaías 53, quando diz assim: portanto, Ele levou sobre Ele as minhas dores, Ele levou sobre eles as minhas iniquidades, Ele levou sobre Ele as suas culpas, as nossas culpas. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre Ele. E pelas suas pisaduras, lá em Samaria, aleluia. Quantos podem glorificar porque Ele vive, Ele está aqui. A glória de Deus está nesse lugar. Se eu era culpado, você também era. Cheio de pecados. Mas você quer ler, mas olha o que diz o Senhor:
aonde abundou o pecado, aonde abundou a culpa, superabundou a graça. A graça é abundante. É por isso que ele foi lá em Samaria. Ninguém ia lá. O governador jamais ia passar lá. Pilatos não poderia ir lá. Nem mesmo o sacerdote. Mas Jesus foi. Mas Jesus foi. Quando ele chega, a palavra de Deus diz: e veio ao encontro. Em outras versões diz que saíram ao encontro. Não esperaram nem Jesus entrar direito na aldeia. 10 contaminados, culpados, isolados, maltratados. Muitas vezes a vida te maltratou. Muitas vezes a vida tem sido tão difícil para você. Ei! Você que entrou aqui pedindo o sinal de Deus, Ele ainda é o Deus que fala, tá? Ele ainda é o Deus que fala. Aleluia. Ele ainda é o Deus que faz maravilhas. E aqueles 10 homens saíram ao encontro. E eles não saíram calados. Eles não saíram falando baixo. Porque só eles sabiam o que estavam passando. A expectativa deles era a morte. Não tinha expectativa nenhuma ali, naquela aldeia. Era morte. Mas Jesus é especialista em dar vida. Eu vou repetir: Jesus é especialista em dar vida. Jesus é especialista em dar vida. E Jesus dá com abundância. E levantaram a sua voz 10 leprosos e disseram o seguinte: Jesus, mestre. Eles pediram algo interessante. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Esses tempos atrás eu falei sobre a misericórdia. A misericórdia, ela é profunda porque você reconhece o quão miserável, o quão fraco, o quão pequeno você é. Quando você pede misericórdia a Jesus, você está se humilhando e está dizendo: misericórdia, Jesus, tem misericórdia de mim. Se for preciso nessa noite pedir misericórdia, peça a Ele misericórdia. Se for preciso pedir misericórdia, peça a Ele misericórdia. Se for preciso levantar a tua voz, levante a tua voz. Se for preciso chorar, chore. Se for preciso gritar a Ele: Jesus. Muitas vezes a gente entra em crise existencial com o silêncio de Deus. E começamos a orar a Jesus.
Será que não me ouves? Será que não me vês? Ele ouve sim. Ele vê sim. Ele sabe a hora que você adentra a sua casa. Ele sabe no momento que você entra na porta do teu trabalho. Ele sabe para quem você fala o seu primeiro bom dia. Ele sabe até a posição que você se assenta. E quando você faz lá dentro do trabalho, você diz a Ele: Senhor, eu vou começar mais um dia. Ei, é para você. Foi Ele que te pôs naquela cadeira. Levanta a sua mão, porque a glória dele é tremenda aqui nesse lugar. Foi Ele que te pôs lá. Glorifica o nome do Senhor. 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 Aleluia. Ele sabe exatamente o momento que você adentra. Sabe a hora que você sai. Sabe a hora que você almoça. Sabe a hora que você vai deitar. E quando fala com Ele às madrugadas. Você colocou o relógio 3 horas da manhã. E ele desperta. O despertador do celular te acorda. É hora de orar, querido. É nesse horário que você entra a Ele, pedindo: Senhor, tem misericórdia. Não teria Deus misericórdia de vós então? Não teria Deus misericórdia de vós? Aleluia. Aleluia. Deus está conosco aqui, queridos. Aleluia. Deus está conosco aqui. Aleluia. Eu imagino a distância de Jesus, aqueles homens, a distância, e vendo-os. A palavra de Deus diz assim: e olhando Jesus para eles, disse para eles o seguinte: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Palavra de Jesus. Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Esses não chegaram nem perto de Jesus. De longe Jesus mandou que fossem. Ide, mostrai-vos ao sacerdote. Eles teriam que fazer escolhas. Eles poderiam ir, poderiam não ir. Mas se Jesus estava mandando ir, ainda que a doença estivesse com eles, mas não foi Jesus que mandou? Não foi Jesus que falou que ia fazer? Se Jesus falou, Ele garante a vitória. Se Jesus disse, Ele garante a vitória a você. Se Jesus falou, Ele garante a vitória. Então eles tinham escolhas para fazer. Muitas vezes o milagre depende das nossas escolhas. Qual escolha, pastor? Eles preferiram obedecer à voz de Jesus. Ainda que estavam com a enfermidade,
mas eles saem da aldeia para se mostrar na sinagoga ao sacerdote. Veja bem. E aconteceu, quando usa essa expressão aconteceu, é porque enquanto eles se motivaram com a palavra do mestre, enquanto eles se encheram de fé, olha, ele mandou mostrar ao sacerdote, vamos nos mostrar ao sacerdote. Eu entendo aqui a palavra que está em Hebreus, quando diz que o justo viverá pela fé. Repita comigo: o justo viverá pela, mais uma vez, o justo viverá pela fé. Querido, eu não tenho como colocar a minha fé no seu coração. Fé é igual digital. Cada um tem a sua. Você precisa viver pela fé. A fé, ela é motivadora. Tem pessoas que só estão vivas nesta noite. Escute o que eu estou falando. Tem pessoas aqui nesse lugar, nesse auditório, que só estão vivas por causa da fé. Querido, já era para você ter ido. Mas a fé, que é motivadora, a fé em Cristo, que muda situações, a fé que muda expectativa, transformando a morte e gerando vida, a fé fecha a sepultura, a fé cura a enfermidade, a fé em Jesus Cristo abre portas. E quando eles estavam indo para mostrar-se ao sacerdote, a palavra de Deus diz assim, eu já estou concluindo essa palavra. E um deles, dos 10, vendo que estava são, então eu acredito que foi assim. Jesus disse: ide, mostrai ao sacerdote. Eles viraram para ir, não caminharam muito. Um deles olhou para si e viu que estava limpo, viu que estava são, foi ao encontro de Jesus. Eu pergunto você, se um dos 10 fosse nós, o que nós faríamos? Será que nós continuaríamos caminhando em direção ao sacerdote? Ou será que nós voltaríamos para reconhecer que só o Senhor é Deus? Será que nós vamos continuar na nossa religiosidade? Será que nós vamos continuar nos nossos legalismos? Ou nós vamos dar glória a Deus, aleluia, voltar reconhecendo que Ele é maior do que qualquer outro sacerdote, que Ele é sacerdote real, segundo a ordem de Melquisedeque. O seu sacerdócio não tem início nem fim. O que faríamos nós? Ou nós ficaríamos presos? E o judeu tinha muitas leis, querido. Não eram poucas, não. Não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo. Era das praças. O fariseu, então nem se fala, mas não tinha nada de Deus, o tal do fariseu. Mas aquele homem reconhece que
a grandeza do Senhor era maior do que o sacerdote. Ele reconhece que o sacerdote real era o Senhor. Ele volta ao Senhor. O que acontece quando ele volta? Ele volta glorificando a Deus quando o milagre acontece. Aí a palavra diz no verso 15, que ele volta glorificando a Deus, eu já estou terminando, em voz alta. Glorificando a Deus em voz alta. Quando ele chega perto de Jesus, sabe o que ele faz? Ele lança o seu rosto em terra. Só fazia isso quem reconhecia que na frente estava uma autoridade. Querido, Jesus tem um controle da situação. Jesus tem o controle da situação. Eu vou repetir para você. Jesus tem o controle da situação. Ainda não está fora de controle. Ele reconhece, lançando aos pés do Senhor, chorando. Sabe o que ele estava falando? Muita gente chegou aqui nessa noite. Eu também cheguei. Muitos de nós dobramos os nossos joelhos. Eu também dobrei os meus joelhos. E muitos de nós falamos o que aquele homem estava falando ali. Muito obrigado, Jesus. Ele estava fazendo isso. Muito obrigado, Jesus. A pergunta da noite é: você já falou muito obrigado para Jesus hoje? Já mostrou para Ele toda a sua gratidão? Muitas vezes nós pedimos, recebemos. Olha só, traz aí na sua memória os feitos que o Senhor já realizou na sua vida. Traz. Começa desde o seu início aí, passando gerações. Traz os eventos que Jesus fez. Traz a casa, a sua família, os filhos, todos que o Senhor te deu. Traz aí o que o Senhor já fez. E veja-se a multidão das coisas que Ele fez. Não vale pelo menos nessa noite você dizer: muito obrigado, Jesus. E eu convido você a agradecer a Jesus. Levanta a sua mão e diga: muito obrigado, Jesus. Repita mais uma vez: muito obrigado. Isso é gratidão, o nome disso. Gratidão. Quantas vezes só queremos o milagre, só vemos o milagre, só ficamos felizes porque recebemos, mas esquecemos de voltar para agradecer a Jesus, de tirar um culto para agradecer a Jesus de verdade. Às vezes só estamos pedindo, e Jesus está dando, entregando, mas esquecemos de dizer ao Senhor: muito obrigado. Finalmente, Jesus pergunta assim: e aonde estão os 9?
de 10, um voltou. Isso significa também que a cada 10 que recebe a bênção, e existem pessoas que vivem de campanha em campanha, não é pecado campanha, já falei sobre isso, já vários estudos, mas que só são motivados pelo milagre, e só vivem de campanha em campanha, mas não são motivados pela gratidão. E eu te afirmo com toda certeza, que quando você é grato, você recebe muito mais do que o milagre físico. Aquele homem voltou a Jesus. Ele voltou para Jesus. Veja bem, então, ele voltou para Jesus. Ele entende então que Jesus tinha muito mais. Ele lança-se aos pés do mestre e diz: muito obrigado. E Jesus pergunta: onde estão os 9? Esses 9, irmãos, é o que eu falei. Só milagre, só bênção, nenhuma gratidão. E para quem é grato, Jesus disse assim: só voltou esse estrangeiro para dar glória a Deus, porque o que voltou não era nem judeu, era samaritano, ou seja, era o menos provável que voltaria, porque era criado no misticismo, no paganismo, era criado já com todo embaraço dos ídolos, misturado com o Deus de Abraão, era uma mistura, os samaritanos, e voltou justamente o considerado aqui mais pecador, foi que voltou. É por isso que a palavra diz assim, que Jesus veio para os perdidos. A palavra de Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E aí Jesus tem uma promessa para esse homem, e diz assim: levanta-te e vai. Então ele estava no chão, ele estava nos pés de Jesus. Aí Jesus manda: levanta-te e vai. Agora ele já podia se mostrar ao sacerdote: a tua fé te salvou. O que salva você ainda, querido, é a fé. Então ele recebeu cura física, e por ser grata ao Senhor, ele recebeu salvação. Então eu entendo aqui que salvação é um ato. Quando você recebe a salvação, é porque você está grato, é porque você volta a Jesus. Eu prego então para quem está afastado às vezes do caminho do Senhor, e é um dia oportuno para você voltar para os caminhos do Senhor, para ser grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Queridos, eu concluo esta palavra dizendo para você apenas mais duas coisas. A primeira: se Jesus te deu a ordem, se Jesus falou, confie. Confie. Foi Jesus que falou com você? Foi. Então confie.
Foi o Senhor que te revelou? Foi. Então confie. Não perca a sua confiança no Mestre. Não faz igual uns por aí. Queridos, é um tempo tão terrível que nós estamos vivendo. Terrível, os tempos são terríveis. Pessoas que não entendem nada de servir a Deus e acham que servem a Deus. Nunca vi um negócio desse. Pessoas que disseram que receberam a Cristo e que não receberam nada. É um tempo difícil que antecede a volta de Cristo. Mas a palavra primeira é: confia no Senhor. Segundo, seja grata ao Senhor. Gratidão. Pastor, o que é gratidão? Meu Deus, gratidão é tudo. Responda muito obrigado sempre para Jesus. Senhor, eu sou grato. Senhor, quando você fala Senhor, muito obrigado, ou Senhor, eu te agradeço por tudo. Não é por algumas coisas não, querido. Estou terminando. Não é por algumas coisas não. Por tudo. Eu te agradeço quando eu estou rindo. Te agradeço também quando eu estou chorando. Aleluia. Te agradeço quando está me sobrando. Mas te agradeço também quando está faltando. Te agradeço quando a despensa está cheia. Aleluia. Quantos sentem o Senhor aqui? Levanta a mão. Mas te agradeço quando está faltando, quando está vazia a despensa também. Te agradeço até quando só resta um pouquinho de azeite na botija, acreditando que Ele é fiel para multiplicar o azeite. Que Ele é fiel para multiplicar o azeite. Te agradeço até quando só tem 5 pães e 2 peixes na sua casa para alimentar uma multidão, acreditando na providência divina. Aleluia. Te agradeço se hoje eu estou comendo feijão, arroz, acreditando que amanhã pode aparecer lá um pedaço de carne. É assim que a gente acredita. E se não aparecer, Ele continua sendo Deus, e eu continuo agradecendo Ele do mesmo jeito. Portanto, seja grato ao Senhor. Fique de pé nesse instante. Aleluia.